Sejam muito mais do que bem-vindos a um episódio um pouco diferente do FiguraCast, mas que casa muito com o mês de outubro, com o Halloween, que são algumas histórias, alguns relatos aqui dos nossos participantes, coisas que realmente aconteceram, histórias verídicas, que mesmo não podendo ser provado, é muito real para quem viveu. Então vou apresentar cada um aqui dos nossos convidados. Vou começar em ordem alfabética, que eu nunca faço ordem alfabética, então, Kleber, se quiser dar um oi pra galera. Alô Brasil, como vão vocês? Vou trazer aqui o Lucas também, alguém que aparece de vez em quando, mas muito importante também. E aí pessoal, já vou deixando aqui o recado, compartilhem muito esse vídeo, senão o Tinhoso vai puxar o pé de vocês. À noite. À noite é mais complicado. E vou trazer o nosso último, mas não o último convidado, que é o José, o cara que veio aqui antes com a gente no último episódio de Músicas Nostálgicas. Se o José quiser dar um oi. Olá a todos, e na segunda participação, e agora um programa mais sério, vamos falar sobre casos sobrenaturais. Eu percebi que a gente aqui do Apenas um Figurante não é muito legal com as visitas, porque nós somos aqueles primos, sabe? Que você vai visitar e aí durante o dia você tá assistindo um filme, se divertindo. Só que no final do dia sempre tem aquele barulho na casa, aquele negócio estranho. Eu acho que essa é a mentalidade do José. Eu acho que ele deve estar pensando, onde eu vim me meter? Pra qual número eu ligo pra minha mãe agora? Porque o negócio vai ser tenso. Mas brincadeiras à parte, a gente tá aqui pra trazer algumas histórias do que a gente viveu realmente e que, como no começo eu disse, são reais, porque a gente carrega essas histórias e eu espero que a gente consiga levar vocês também através dessas histórias, que vocês sintam como a gente se sentiu naquele momento. Eu vou começar com um cara que idealizou esse tema, eu acho que ele tem muita vontade de falar sobre isso, ele tem muitas histórias boas sobre isso. Então, Lucas, por favor, pode chegar mais próximo da lareira, da nossa fogueira e contar a nossa primeira história. Então, Olha, eu tenho 3 histórias para contar aqui hoje, e as 3 se passaram no mesmo lugar, mas eu vou iniciar em ordem que eu acredito que tenha acontecido, porque eu não me lembro muito bem, né? Pois fazem muitos anos. Todas se passaram no Paraná, que meus pais faziam viagem para lá, né? Todo ano, e geralmente esses lugares de sítio sempre tem uma historinha, né? Pra gente contar. E a primeira que eu me recordo é de um dia, né? Que eu passei o dia na casa de um tio meu, bem no interiorzinho mesmo, aquelas que entra a estrada de terra, a árvore pra tudo que é lado, você não vê uma casa próxima, pra não falar que não tinha nenhuma, só tinha do meu avô do lado, mas eu tava lá na casa do meu tio, né? Já tava de noite e durante o dia inteiro minha prima tava passando mal, né? Na época ela tinha acho que uns 2, 3 anos, não me recordo, mas ela tava passando muito mal. Aí os pais dela resolveram levar ela lá pro hospital, né? Porque precisava, e com isso eu acabei ficando sozinho na casa. Aí eu tava assistindo acho que o programa do Silvio Santos, algo assim na época, eu não lembro tão bem. Mas era esses programas. Você tinha quantos anos? Quantos anos? Eu tinha uns 7, 8 anos. Sim, eu tava assistindo algum programa de plateia, não lembro exatamente qual, mas acho que era o Silvio Santos. Aí, né, eu de boa lá no sofá assistindo, eu comecei a ouvir um suspiro, tipo assim, ó. Aí eu comecei a ficar tenso. Só que daí tipo eu falei, mano, deve ser os cachorros do meu tio, né? Aquele pensamento de criança, falei, não é nada. Aí continuou, ficou aumentando. E chegou um momento que eu tava tão apavorado que tipo, eu não quis nem confirmar se eram os cachorros. Eu peguei, desliguei a televisão, deixei a luz acesa, né? E saí correndo pra casa do meu avô. Nesse caminho eu vi os cachorros sentado não, né? Os cachorros deitados na frente da casa da minha avó, ou seja, não eram os cachorros. E eu peguei e fui direto pra casa do meu avô. Cheguei lá, contei o que aconteceu. Obviamente ninguém acreditou em mim, mas assim, até hoje eu não sei explicar o que foi isso. Foi esse suspiro. Só que pouco tempo depois, né, dessa viagem, né, quando eu já estava em casa, eu ouvia esse mesmo som com frequência. Eu fiquei uns 2 anos ouvindo esse som, noite ou outra.
chegou um momento que parou, só que nunca fui atacado nem nada. Mas eu continuei durante uns 2 anos ouvindo esse suspiro, e até hoje eu não sei o que é. Realmente é o tipo de coisa que é pra quem experimenta, né? Eu tive algumas coisas assim com suspiro também, de sentir que tinha alguém perto, alguém observando. Uma vez eu senti até o vento da respiração, sabe? O vento da respiração assim perto da minha orelha. E eu lembro que, assim, foi complicado. Tanto que não é uma das histórias que eu ia contar, mas eu lembro uma vez que eu tava deitado e eu tava sentindo essa respiração forte, assim, e era muito forte pra ser da minha imaginação. Eu lembro que tava mexendo, assim, eu tinha um cabelo grande, quando eu era pequenininho, eu mexi meu cabelo. E eu falei, minha mãe deve estar passando mal, meu pai. Então eu lembro que eu peguei o celular do meu irmão e liguei a lanterna. E não tinha ninguém no quarto, só eu. Quarto fechado, 4 paredes, porta fechada. Sem nada, sem nenhum ar entrando, seria uma corrente de ar. Eu tenho essa memória ainda, muito forte. Kleber, sua vez, meu amigo. A minha história, ela acho que aconteceu em meados ali de uns 2, 3 anos atrás. Eu tinha voltado de uma festa onde eu tinha comido muito mesmo, tipo, comido pra, tipo, a barriga ficar estufada, assim. E aí eu tinha voltado no Uber e tal, conversando com o maluquinho lá do Uber lá, tranquilo, batendo um papo. Aí o Uber me deixou na esquina da minha casa, assim, e eu fui pra casa dormir. Aí cheguei no meu quarto, deitei, né, já tava todo mundo dormindo, que eu cheguei muito tarde. Deitei e fui dormir direto, tá? Porque eu tava, além de ter comido bastante, eu tava muito cansado. Então eu peguei e fui dormir, deitei na minha cama, tudo escuro, fui dormir. Aí em determinado momento ali da madrugada, eu comecei a sentir algumas coisas andando em cima de mim, cara. E eu tava meio paralisado, eu fiquei paralisado, completamente paralisado assim, e senti algumas coisas andando em cima de mim. A princípio eu achei que pudesse ser uma aranha, um rato, alguma coisa, podia ser algum inseto, sei lá, qualquer coisa. E aí eu fiquei com medo, só que eu tava paralisado, eu não conseguia me mexer. E aí eu só conseguia mexer os olhos. E aí eu tentava olhar assim e parecia que era alguma coisa, eu não sei se eu tava tendo alguma alucinação, alguma coisa. Só sei que parecia que era alguma coisa pequena assim, acho que talvez do tamanho de um coelho. Várias coisas andando em cima, assim, do tamanho de um coelho, e que no final, assim, quando eu consegui me mexer um pouco, essas coisas elas andaram para baixo da minha cama. E eu passei a noite inteira com medo de olhar para baixo da minha cama, cara. Até o dia de manhã, assim, eu fiquei a noite inteira acordado mesmo, e com medo de olhar embaixo da cama. E aí deu umas 7 horas da manhã, eu resolvi sair da cama, passar pela porta assim e ficar olhando debaixo da cama para ver o que tinha. E não tinha nada. E sei lá, cara, o que pode ser isso? Se alguém souber o que poderia ter sido aquelas coisas, mas eram coisas que para mim, na minha visão ali, pareciam coelhos ou coisas do tamanho de coelhos. E estavam andando em cima de mim, assim. Foi muito estranho, cara. Olha, é complicado, mas assim, quando você começou a falar, eu associei a paralisia do sono, porque é algo parecido, né? Eu já tive uma história até parecida com a sua, mas o meu não tinha como se fosse uma sensação de algum bicho subindo em mim, né? Eu vi uma pessoa vindo pra cima como se fosse me atacar, e a sensação, assim, pelo que você descreveu, né, foi semelhante. Realmente é doido, né? Falando sobre essas histórias assim, até convido ao ouvinte, né? Vocês são uma pessoa a mais sentada aqui nessa roda com a gente. A gente já passou, quem nunca, né? Ouvir histórias da avó, do avô, da família, da mãe. E a gente sente que a energia da casa muda. Quando você escuta uma história mais complicada, você presencia um fato mais complicado,
Ou até mesmo quando a gente interage com uma pessoa com uma energia um pouco negativa, como aquilo carrega com a gente e continua com a gente. Eu não sei vocês, tá? Quem tá aqui comigo agora e quem tá escutando, mas eu sou muito sensível a isso. Eu sinto uma energia caindo mesmo, sabe? Como se tivesse alguma coisa ruim ali, tipo, uma sensação estranha. Aproveitando, vou trazer a minha primeira história, que foi quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E a minha casa, ela é dividida assim, tem um andar da rua, né? E minha casa foi construída ao longo de um escadão, assim, do lado do escadão, então ela vai descendo. Então eu tenho um andar da rua, aí eu tenho o intermediário, no outro meio, e o último lá embaixo. Eu lembro que minha mãe, eu tinha 10 anos aí, minha mãe ela trabalhava o dia inteiro, meu pai e tudo. Eu ficava sozinho em casa, então eu fazia as coisas da casa, arrumava a cama, varria, lavava a louça, essas coisas. Só que quando eu lavava a louça, a cozinha era nesse último andar, lá embaixo, um andar um pouco mais escuro, mais isolado da casa inteira. Que realmente só ficava a cozinha e o banheiro e a lavanderia, só. Muitas vezes, não foram poucas, ali em torno de 6 da tarde, 6 e meia, enquanto eu ia lavar a louça, eu escutava a voz de alguma pessoa, de um cara, adulto, 30 e poucos anos, conversando com algumas crianças, e as crianças falando baixinho, sabe? Bem baixinho. E em um dado momento, as crianças começavam a gritar, e esse cara também. Só que não era um grito de desespero, não era um grito de dor, era um grito de como se fosse uma montanha-russa, sabe aquele som de montanha-russa? Quando passa e tá todo mundo gritando junto, que você escuta aquela massa de pessoas gritando junto. Era isso, todos os dias, de 6 a 6 e meia, durava isso todos os dias. Na minha mente era um programa de TV, porque fazia sentido todo dia no mesmo horário, poderia ser a abertura de um programa de TV, e tinha uma casa que ficava, entre aspas, próximo, então às vezes quando eles colocavam uma TV alta chegava ali embaixo, então eu tava aí, né? Era isso, o som de um programa. Só que eu tinha uma sensação estranha, todas as vezes que eu escutava isso eu sentia uma energia negativa, um frio, um calafrio. E quando a gente é menor a gente tem mais isso, mas sabe quando você sentia aquele medo, aquele desespero, que você só queria sair do lugar, você só queria correr, você só queria sair dali? Eu tinha isso, todas as vezes. Passaram-se 14, 13 anos e estavam construindo ali para minha irmã morar nesse andar. Então a gente isolou esse andar da casa e foi construir para ela, só que gerou muito entulho e tal. E eu fui ajudar a tirar o entulho. Ficava limpando tudo. De repente um dia, numa terça ou numa quarta, 6 horas da tarde, eu comecei a ouvir as mesmas crianças cochichando e esse cara falando com elas. A mesma coisa. E aí elas começaram a gritar e ele começava a gritar também. Na hora eu fiquei em choque, meio que nostálgico, mas meio que com um medo bem grande. Só que pela primeira vez eu percebi que o grito das crianças não era de diversão, era de desespero mesmo, sabe? Como se alguém estivesse machucando. Só que como todas gritavam na mesma hora, não passava tanto a sensação de desespero, mas era uma sensação de, sabe, algo que estava muito complicado para elas. E eu lembro que quando eu passei por isso, eu comentei com o Lucas, falei com alguns amigos tudo. E foi muito difícil, assim, voltar lá e passar por lá. Recentemente eu dormi nessa casa de novo. Eu cheguei lá umas 10 da noite pra cuidar da casa, tudo, e eu não ouvi. Só que eu confesso que eu fiquei cagado de medo. Muito cagado. Essa é a minha primeira história. Lucas, pode trazer a sua. Minha segunda história. Como eu já havia dito antes, né? Todas se passaram no mesmo lugar, né? Então, essa eu já era um pouquinho maior. Agora eu não vou saber dizer a idade, mas eu já tinha mais de 10 anos. Eu tinha talvez entre 10 e 11 anos. Dessa vez eu estava lá na casa do meu avô, né? E eu comecei a ouvir
muitos latidos, sabe? Meu avô tinha acho que 3 cachorros, não tinha falado a quantidade da história anterior, mas ele tinha entre 3 e 4 cachorros. Então todos eles começaram a latir muito perto do milharal. E era na parte da manhã, né? Normal, só que a gente tem aquela cisma com o milharal, né? Que o milharal sempre tem um ar, assim, de alguma coisa ali escondida, né? Esse milharal, ele ficava um pouco longe, assim, da casa do meu avô. Era uma subida, né? Então a gente tinha que passar por ali, correr um pouco para conseguir chegar no milharal. Do lado dele tinha um plantio de bananeiras, né? E tinham várias frutas espalhadas, mas os cachorros estavam focados ali no milharal. Eu, como uma criança curiosa, né, fui até lá para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, os cachorros estavam todos latindo na mesma direção, né, e tinha um bicho dentro do milharal, né. Eu não consegui ver tão bem, porque foi uma coisa bem rápida, mas ele estava começando a sair do milharal, ele parecia como se fosse um cachorro bem magro e grande. E os cachorros do meu avô, eles geram aquele cachorro porte grande, sabe? Que a gente vê na rua, não é um cachorro pequeno. Geralmente esses vira-latas que ficam na rua, sabe? Eles chamam na base daquele tamanho mais ou menos. Quando eu vi esse bicho, bem magro, sabe? Meio torto, parecendo um cachorro mesmo, eu fiquei meio apavorado. Assim, o que eu associo hoje em dia, o que é mais semelhante, não sei se vocês se lembram daquele lobisomem que aparece no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Isso, o terceiro filme. Ele tinha mais ou menos aquela aparência, assim, pelo que eu me recordo hoje, né? Não sei se a minha memória me enganando, né? Mas assim, eu lembro mais ou menos ele com aquela fisionomia. Não 100%, porque ele era mais assim, puxado para um lado canil, né? Ele era mais acachorrado, assim, eu vou dizer. Tipo um chupa-cabra, Isso, exatamente. Aí foi quando eu vi, quando aquele animal, que sei lá se era um cachorro ou não, viu que eu tava ali, ele pegou e entrou no milharal, saiu correndo, não vi mais. E os cachorros não foram atrás dele. Então eu peguei, fiquei meio desesperado na hora, desci correndo com medo, né? Porque eu nunca tinha visto um bicho daquele. Aí na hora que eu falei pro meu avô, né, o porquê que os cachorros estavam latindo, eu falei que eu vi um bicho um pouco, parecia um cachorro, mas bem magrelo e grandão, né, da forma que eu escrevi pra vocês, e ele disse que era um chupa-cabra, igual até você falou agora. Não sei dizer o que era, minha sincera opinião, não sei se era um cachorro deformado, gigante, não sei. Mas talvez eu acredite nessa possibilidade de ser um chupa-cabra, porque realmente era um cachorro bem diferente, sabe? E essa é a minha segunda história. Tanto que é um dos maiores medos que eu tive na infância era de lobisomem, porque minha avó tinha várias histórias, meu avô, pessoal antigo, pessoal fazenda, exato, né? Esse pessoal de interior sempre tem histórias assim, né, relacionadas a lobisomem, esses bichos. Assim, eu cheguei até a pensar que pudesse ser lobisomem, mas como era de manhã, né, que eu até pontuei isso, era de manhã, eu não sei se teria como ser um lobisomem por conta desse fato. Não sei se naquele dia teve lua cheia, um dia antes, um dia naquele mesmo dia, mas tem essa possibilidade aí, mas eu acho que tem mais a ver com chupacabra. É meio doido, assim, eu lembro que realmente existia esse medo, porque, meu, é um ser que... Eu não sei se vocês assistiram, né, o Prisioneiro de Azkaban, dependendo, vocês podem pesquisar aí, só pra vocês terem mentalizar como que é a imagem. Mas é um bicho meio complicado, né, meio magrelo, assim, meio sofrido, assim, é difícil. E vocês, Kleber e Luiz, vocês acreditam que possa existir algum bicho assim, chupacabra, lobisomem ou algo do tipo? Ou já viram? Sim, ou já viram, né? Falar. Eu nunca vi, eu só ouvi histórias de chupacabra, de lobisomem, esse negocinho. Mas às vezes pode até não ser um chupacabra, mas pode ser uma coisa ainda mais estranha, né? Alguma coisa que ninguém imagina o que seja ali e que talvez até o pessoal que mora ali não consiga falar sobre, né? Descrever direito ali o que é.
Se eu não me engano, na literatura japonesa tem coisas parecidas com o que o Pedrinho falou aí, que seriam mais ou menos o que o pessoal chama como Oni, né? Que seriam mais ou menos, entre aspas, demônios assim que andam nos lugares, eu não, que aparecem. Como o Pedro falou, geralmente essas histórias de chupacabra, essas coisas é mais no ambiente do interior, e aí eu não vivi muito, então não consegui, não vi muito, só sei de história só, mas agora de ter experiência de alguém que viu chupacabra, eu não sei não. A gente sempre foi marcado por umas histórias assim. Minha família tinha muitas histórias. Isso, assim, sem a gente mencionar o folclore também, porque o pessoal via Saci, via Curupira, e assim, não existe essa imagem bonita, assim, que existe, gente, era bem complicado. Exato. É engraçado porque a gente que mora em cidade, né, a gente não tem muito esse tipo de relato. Só que quando a gente viaja para casa de algum parente ou amigo no interior, eles sempre têm histórias do tipo, né? Inclusive, às vezes a gente até consegue vivenciar algo, né? Mas eu acho assim que todo mundo, não só a gente que tá aqui na conversa, todo mundo já foi para alguma cidadezinha do interior e tinha alguma história desse tipo, né? A história ali regional que o pessoal conta, né? Que é o folclore regional. Eu concordo. E é isso, né? A nossa mitologia, né? Um conjunto de mitos. Mas é aquilo. Se é muito falado, pode ser suspeitável que seja realidade. E eu não sou o tipo de gente que duvida, não. Eu acho que a experiência é algo único, sabe? Pra quem vive, pra quem vê. E eu não vou falar que não existe o que existe, até porque eu posso ver, né? Então, Kleber, qual é a sua segunda história pra trazer pra nós? A minha segunda história não envolve eu. Nessa história eu era apenas um figurante. Eu estava apenas. Eu era apenas um figurante. Em meados ali de 2004, mais ou menos ali, 2004 a 2005. Um antigo amigo meu aqui, que ele veio morar na minha rua, ele se mudou para uma casa que tinha aqui próximo aqui. E se eu não me engano, essa casa ela tinha sido de um cara que ele não era muito flor de cicheire, não. Ele, se eu não me engano, ele acabou morrendo. Mataram ele, né? Ele era meio metido com os negócios errados e acabaram matando ele com vários tiros lá. Eu só não sei dizer se era polícia ou se era bandido, mas mataram ele. E aí esse meu amigo aí, ele veio morar justamente nessa casa que era desse maluco. Então a família dele comprou essa casa e foi morar lá na casa desse maluco aí. Só que em meados assim de um tempo passando assim, de vez em quando a gente trocava uma ideia, ele falava algumas coisas esquisitas. Que por exemplo, em um dia lá que ele estava com uns outros amigos dele lá vendo um filme de boa assim, sabe aqueles filmes que passavam no SBT à noite? Então era um desses, comendo pipoca de boa lá, e de repente em cima da casa dele começava a fazer vários barulhos assim de pegadas, de alguém andando, fazendo pá. E tipo, eles saíam à noite, né? Eles saíam e iam ver lá se tinha alguém andando em cima da casa e viam que não tinha ninguém andando. E aí eles ficavam assustados assim. E teve outro relato também que ele me contou que em um certo dia ele estava em casa assim de boa. Ele falou que tinha um costume de dormir com o lençol sobre a cabeça assim, e dormir com o lençol. Só que nesse dia aí ele levantou e ficou sentado na cama assim, porém com um lençol na cabeça. E aí ele foi tirar o lençol da cabeça assim, ele sentiu um dedo nas costas dele assim, como se fosse o dedo indicador que estivesse tocando nas costas dele assim. E aí ele saiu correndo da cama dele lá e falou pra mãe dele. Ele falou falou pra mãe dele o que tinha acontecido. A mãe dele falou que ia benzer lá. Eles tinham medo. Inclusive eles não moram mais aqui por conta desses acontecimentos. Eles acabaram se mudando de bairro
E essa é uma das histórias que ele me contou na época. Ele falou também que esse daí eu estava mais ou menos, esse episódio eu estava mais ou menos presente, porque eu só vi o final da história. Ele me contou o resto depois. Que uma vez ele estava dentro de casa e apareceu uma abelha lá dentro da casa dele. E ele matou essa abelha. Ele matou, né? Aí beleza. Aí de repente apareceu 2 abelhas. Ele matou uma, apareceu 2. Aí ele matou essas 2, apareceu 3. Aí ele matou as 3 e começou a aparecer muita abelha, um monte de abelha assim. E foi nesse momento aí que eu cheguei na casa dele e vi que tinha um monte de abelha lá. E eu falei, caramba, cara, tá cheio de abelha. Ele tinha acendido tocado fogo em um jornal para fazer fumaça para espantar as abelhas. E tinha um monte de abelha lá, cara, E do nada, não sei o que ele fez. Ele fez alguma coisa lá, as abelhas pararam de aparecer lá, voltaram para onde elas saíram. Esse daí foi um dos negócios mais estranhos que eu vi na minha vida. A história que ele contou lá sobre alguém tá andando em cima da casa dele, eu já tinha achado muito esquisita, mas essa daí das abelhas aparecendo lá do nada foi uma coisa incrível, cara. Segundo ele, tudo começou com ele matando uma abelha e depois apareceu um enxame de abelha assim que tava incontrolável e que depois acabaram sumindo de lá, cara. Que você incrível. Contando aqui, eu lembrei de um dos meus mais antigos medos, que eu até vou perguntar pro José, pro Lucas, pro Kleber, se vocês compartilham. Eu sempre tive medo de comprar uma casa assim, por causa da história dela. Porque sempre teve aquilo de alguém morreu ali, ou alguém passava por uma situação muito difícil, depressão, chegar a tirar a vida, né, tal. E coisas difíceis aconteceram naquela casa. Eu sempre tive muito medo, cara, porque até pra quem não acredita em espírito, essas paradas, eu acredito muito em energia, igual eu tinha comentado. E a casa carrega isso aí. Vocês com certeza já entraram em um lugar que vocês sentiram um negócio, assim, quase que estrangulando. Exatamente. Inclusive, eu não tenho muitas histórias assim, mas uma história agora que me passou pela cabeça é realmente quando eu tinha uns 6 anos, eu já cheguei a morar em Minas e tinha uma casa meio que abandonada lá e que o pessoal não entrava muito, mas todo mundo tinha um relato de que aquela casa tinha vivido umas pessoas que tiveram uma morte estranha e aquela casa era muito carregada de energia, ninguém passava muito perto daquela casa não, porque realmente o que você falou, as pessoas falam, ali viveram as pessoas que morreram de um jeito meio estranho, então e a casa tá fechada há muito tempo, ninguém sabe, ninguém voltou pra ver a casa, pra ver o que aconteceu, quando essas pessoas morreram e não tinha ninguém pra cuidar. E a casa ficou. Eu fui embora de lá, que eu não morei mais lá, e ninguém nunca abriu a casa pra ver o que tinha naquela casa. Tá? Ninguém passa perto, ninguém passava perto. Imagina aí. Ninguém passava perto. Imagina, vai um cara e compra a casa. E aí, Lucas, você compra uma casa assim, Você aí? é doido, nunca que eu compraria. Porque, inclusive, isso que o Luiz falou, ele me lembrou de uma história que tem aqui onde eu moro, né? Não na minha casa, mas aqui no mesmo bairro. Teve um casal que morava numa casa, eles estavam juntos e tudo, e eu não lembro muito bem o motivo, tá? Não sei se foi traição ou se foi algum outro motivo, mas o cara chegou num determinado dia, ele matou a mulher dele. Acho que, eu não lembro se eles tinham um filho e chegou a matar. Eu sei que ele matou a mulher dele, ele tacou fogo na casa e se matou depois disso. E essa casa, ela ficou um bom tempo, tipo, sabe, você passava na frente da casa, você via aquelas marcas de queimado e tudo. Ficou muito tempo assim e ninguém quis comprar aquela casa. Aí teve uma pessoa que comprou, começou a reformar a casa, parou no meio da reforma, não mexeu mais. Aí recentemente teve um outro cara que comprou a casa, ele reformou, e eu acho que ele vendeu essa casa e tem gente morando lá. Eu nunca ouvi nenhum relato, mas assim, eu acho que a pessoa que mora lá hoje nem sabe dessa história toda, porque eu acho que a pessoa não compraria a casa.
E é bem esquisita essa história. Inclusive, na época a gente comparou bastante com aquele filme O Grito, sabe? Porque foi um lance meio semelhante que acontece. Se você assistiu o filme O Grito, você vê que tem um lance desse, que o cara vai, mata a mulher, o filho, se mata e taca fogo na casa, sabe? Aham. E esse é o meu medo. Porque assim, o cara quer vender, e dependendo do tempo que passa, alguns anos já é o bastante para as pessoas, entre aspas, esquecerem. Entre aspas, sair da manchete, né? Porque, convenhamos, aqui no Brasil não existe aquilo de você chegar numa casa nova e já ir falando com um vizinho, por exemplo. Isso. Você sabe a partir do cara que tá querendo vender. E o cara não vai falar, né, aconteceu aqui, tal coisa, tal assim. Inclusive as pessoas até às vezes nem descobrem, porque as pessoas ficam com receio de contar, né? Fala, pô, você comprou a casa, tá bem, eu nem vou estragar o seu prazer, né? É, ver que a pessoa tá contente de ter comprado uma casa. E é um medo que eu tenho muito grande, realmente, porque você não sabe, às vezes você só tá lá e não sabe, e assim, às vezes você, pô, uma energia tão negativa há tanto tempo, e a gente sabe como afeta tantas áreas da vida. O meu medo também é de pessoas que, sabe, casas que foram construídas em cima de cemitério indígena, de cemitério, de pessoas enterradas no terreno. Eu lembro da Casa Monstro, você lembra do filme Casa Monstro? Era um tema assim da Casa Monstro. Eu lembro, tem um conto que é muito pesado, gente, que se vocês quiserem escutar depois, né, se vocês quiserem passar um pouco de medo, coloquem no YouTube. É O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, narrado. Dá muito medo mesmo, porque conta a história do marido que mata um gato e mata a esposa e coloca ela, concreta ela na parede. É muito pesado, gente, é muito pesado mesmo, assim, tenso. Mas, né, trazendo as histórias, trazer minha segunda história aqui. Eu tive algumas outras, mas eu acho que essa foi a que mais me marcou, até mais do que a primeira, que foi... tinha uns 10 anos. E eu tenho alguns irmãos, tenho uma irmã e 3 irmãos, e 2 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Um irmão mais velho e um irmão mais novo. Aqui em casa é feita aquela divisão, né? Vamos imaginar que são 3 andares. No andar de cima tava meu irmão dormindo, tava o mais velho, tava dormindo e tal. E no andar do meio ficava o nosso quarto. E a gente dormia os 3 juntos, só que ele não tava lá porque tava dormindo em cima, né? Na sala, assistindo um filme, não sei. E eu tava com meu irmão mais novo. A gente foi e tal, a gente até orava sempre antes de dormir, foi dormir. Mas eu lembro que naquele dia eu comecei a sentir um aperto, alguma coisa. Senti uma sensação estranha. E aí eu percebi que eu abri o olho, né, não conseguia mais dormir, tava suado já. Era uma noite meio fria assim até, mas eu tava com bastante suor, assim, suor gelado. E eu vi uma figura, sabe, um contorno nas sombras. Quando você reconhece que existe alguém, mas você não sabe o que é ou quem é. E eu lembro que essa figura, eu vi ela descendo as escadas, porque minha porta ficava de frente pra escada assim, e entrava no quarto. Só que eu tava tão tranquilo no momento que eu achava que era meu irmão mais velho. Eu falei, tá lá em cima, tá fazendo frio, ele pegar um cobertor. E aí ele foi, né? Foi na frente do lugar onde ficava o cobertor, ficou parado olhando, não fez nada, saiu de lá e foi na frente da cama do meu irmão mais novo e começou a encarar ele. Só que eu tava tão tipo, sabe quando você não consegue dormir, mas ao mesmo tempo você tá piscando forte? Eu tava assim. Eu peguei o celular e vi a hora. Era tipo 00:40. Falei, tá bom, dormi. Depois eu acordei mais suado, com mais medo, com um aperto no peito. Eu olhei, ele tava em frente à cama do meu irmão, tava parado na frente da cama do meu irmão. E eu fiquei tipo, será que eu dormi tipo 2 minutos, sei lá, será que ele tá bem, não sei. Aí eu peguei o celular de novo. Quando eu abri, era 3:30 da manhã. Ele ficou quase 3 horas lá parado. E aí eu já comecei a ficar assustado, já comecei a ficar tenso. Eu peguei e liguei a lanterna. Quando eu joguei a lanterna, não tinha nada. Nada. Eu desliguei a lanterna, muito tenso, assim, muito... Sabe quando você tá desesperado, mas você não consegue se mexer? Você fica em pânico. E eu lembro que eu falei, é coisa da minha cabeça. Ele pegou e sentou na cama do meu irmão. E as camas ficavam juntas, sabe? Quando ele sentou, abaixou pra mim um pouco também. Eu senti assim um peso. Eu comecei a ter um negócio que eu queria gritar e não conseguia. Eu comecei a ficar muito tenso porque meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 10 e eu não sabia o que fazer.
comecei a ficar ofegante, respirando mais forte, suando, mais gelado, tudo. Eu lembro que eu não conseguia puxar meu cobertor pra cima, porque eu tinha medo de me mexer e ele sentia que eu tava ali, sabe? De repente ele pegou, levantou e foi andando. E entrou no quarto do meu pai. Tipo, eu vi ele virando e entrando lá. Eu fiquei muito desesperado, não conseguia dormir mais, não conseguia me mexer. Porque eu jurava que ele ia voltar e eu não conseguia mais dormir. E aí passou um dia, né? Passou 2, 3 dias, eu não contei pra ninguém, porque eu falei, eles vão achar que eu sou louco. E aí uma vez eu tava tomando um café, né? Depois de, sei lá, 2 semanas. E eu vi minha mãe conversando com meu irmão mais velho, falando, esses dias você entrou no quarto lá? Aí meu irmão falou, não, tava dormindo, como? Não fui lá, que hora? Umas quase 4 da manhã, você tava lá? Não. E aí ele pegou e, né, falou isso, aí ela falou, porque seu pai viu você lá parado na frente da nossa cama. Até perguntou se você tava passando bem, só que aí depois você parou e foi embora. Cara, só de contar, eu juro, eu tô contando aqui pra vocês, eu tô arrepiado. Porque foi um momento que eu falei, meu Deus, que foi isso? Isso foi doido assim pra mim. Eu vou até... Lucas, assume aí, conta a sua agora, pra me recompor um pouco. Certo, vamos lá. Essa é a minha última história e ela é a mais recente, ela aconteceu em 2015, né? Foi a última vez que eu fui pro Paraná, nessa cidade, né? E nessa época meu avô já estava morando em outra casa, ele morava na cidade. Então, na minha cabeça estava tudo ok, nunca mais ia acontecer nada de estranho. Só que teve um dia que eu tava dormindo lá no quarto, né? Assim, eu vou explicar como era o formato do quarto, porque isso vai ser relevante na história. A cama que minha prima dormia, ela estava encostada na parede. Do lado da cama da minha prima estava um colchão no chão, que era onde eu dormia, e entre o colchão e a cama, na parte de baixo, estava o colchão do meu irmão. Então tava nós 3 dormindo no quarto. Aí beleza, de manhãzinha eu acabei acordando porque eu ouvi a voz de um pessoal conversando, né? Era minha mãe, meu pai, meu tio, eles estavam conversando, então eu acordei com a voz do pessoal, né? E nisso eu percebi que minha prima estava acordando. Só que sabe quando você dorme e tem costume de ficar com a cabeça coberta? Eu sempre tive muito esse costume. Aí nesse dia eu estava com a cabeça coberta. Então, beleza. Eu ouvi o barulho da cama da minha prima, né? Que ela estava acordando. E continuei ali com a cabeça coberta e falei, pô, vou assustar ela. Aí eu peguei, senti ela pisando primeiro de um lado, né? Aí senti o colchão afundando, como se de fato ela estivesse passando por cima de mim, né? Porque ela não tinha o chão para poder andar, né? Ela pisou no colchão, senti pisando pro outro lado, os 2 lados afundaram, né? Ouvi o barulho da porta abrindo e beleza, não ouvi fechando. Aí eu peguei e continuei com a cabeça coberta. Falei, vou esperar ela, provavelmente ela foi no banheiro, então assim que ela voltar, vou puxar o pé dela e assustar ela. Aí eu fiquei esperando, eu vi que, sabe, tipo, ela tava demorando muito. Aí eu peguei e tirei a cabeça, o cobertor da cabeça, né? E tipo, olhei assim, a porta tava fechada. Eu falei, pô, nem ouvi, ela não fechou a porta. Só que quando eu olhei pra cama, aí que me pega. Porque na hora que eu olhei pra cama, ela tava lá, ela não tinha acordado. E meu irmão também tava dormindo no colchão lá embaixo. Ou seja, eu não faço ideia do que aconteceu, mas eu senti perfeitamente o colchão amassando dos 2 lados, como se alguém estivesse passando em cima. Depois de um tempo, eu esperei ela acordar, né? Eu perguntei pra ela se ela passou e voltou, e sei lá, eu não vi ela voltando. E ela falou que não tinha acordado em nenhum momento. E até hoje essa história me pega muito, porque eu senti perfeitamente alguém passando em cima de mim, e não era ela. Credo. Gente, é sobre isso, né? Tanto que você contando essas coisas, a gente imaginando tudo isso, é pra quem vive. Às vezes a gente imagina assim, mas pra quando você vive uma sensação dessa, o Kleber falou sobre algo que parecia também uma paralisia do sono, eu tive, e não é bom, gente. Até fazer trazer aqui um pouco sobre a psicologia do medo, a origem do medo. Foi feito um estudo, meados de 2010, que revelou que o maior medo da humanidade... Chutem aí, pausem o podcast, imaginem e chutem nos comentários. O resultado foi
que o maior medo da humanidade é o escuro. É o maior medo comum na humanidade. E eles procuraram a origem desse medo, né? Então é a origem lá atrás, com nossos ancestrais, tudo. Que realmente, quando você tá no escuro, você fica indefeso. Você não sabe o que tem. Só que o legal disso, entre aspas, legal, é porque não existe uma pessoa no mundo que tenha medo do escuro. O medo que as pessoas têm é de não saber o que tem lá. O fato do desconhecido gera medo. E essas experiências, né, o que cada um trouxe, tudo aqui, mostra um pouco sobre desconhecido se revelando, sabe? Tanto que eu sempre imaginei. Vou até trazer o José pra perto. José, num dia escuro, você deitado no seu quarto escuro, tudo desligado, o reflexo é, se você escuta alguém respirando perto de você, é ligar a lanterna e apontar. Se não é? você tá no escuro, qualquer barulho vira alguma coisa. Um pingar da torneira às vezes pode se tornar um passo na sua cabeça. Você tá achando que é uma pessoa andando. Ó, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, tá, José? Eu e você aqui. Imagina que você escutou alguém respirando perto de você. Você tá deitado, você escutou alguém respirando. E aí você pega uma lanterna e joga lá. Eu faço isso, direto eu faço isso pra saber o que tem, né? Porque lembra, a gente tem medo de não saber o que tem. Só que imagina você aponta e realmente tem alguém ali. E aí? Olha, como que você fica? Aí é um. Você percebeu? Aí é você. Então, na hora eu acho que trava. Você trava. No meu caso, né? Porque tem gente que vai partir pra cima, mas eu acho que no meu caso eu travo. Mas é tanto que eles fazem a diferença entre o medo e o pânico. É que o medo gera ação. Você tem medo de alguém entrar na sua casa, então você tranca melhor a porta, você presta atenção mais nos detalhes, né? Pra ninguém entrar na sua casa. O pânico, ele bloqueia toda ação, tudo que a gente tem de energia pra conseguir mover o corpo. O pânico trava, então é horrível, cara. É horrível. Quem nunca tava atravessando a rua e viu um carro se aproximando e não conseguiu se mover? Tipo, de susto, assim, você para, né? Você trava. E espero que essas histórias tenham levado um pouco da nossa experiência para quem ouviu. Espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco do que a gente sentiu, né? E espero também que se recuperem bem, espero que estejam assistindo de manhã ou à tarde. Eu não quero estragar a noite de ninguém quer estragar a noite de ninguém aqui. Mas é algo muito pessoal, que cada um contou cada experiência. E espero que tenham gostado. De verdade. Então, Kleber, se quiser se despedir da galera, deixar algum recado, é com você. Fala aí, pessoal. Eu quero pedir para que vocês curtam a nossa página lá no Instagram. Sigam a gente lá no Spotify ou no Deezer, plataforma de podcast que você tiver aí. E siga a gente também lá no YouTube, né? Não se esqueça de se inscrever a gente para ouvir os próximos episódios. É isso aí, Kleber. Lucas, alguma menção? Isso aí, complementando o que o Kleber disse, né? Que vocês sigam a página Apenas um Figurante lá no Instagram, sigam a nossa página no YouTube também, com o mesmo nome, e façam isso, que senão é aquela história que eu disse no começo do Tinhoso, hein? Fica ligeiro. E nosso convidado, José, primeiramente eu agradeço aqui em nome do Apenas um Figurante, do FiguraCast, né? Você que participou de uma batalha aqui com a gente. A gente está gravando aqui 2 episódios seguidos. Ele está com a gente desde as 7, são quase 10 da noite. Então, José é um guerreiro, muito obrigado. A gente fica devendo uma coxinha, um pingado para você. Então, quando você quiser cobrar, a gente faz essa. Então, de coração, muito obrigado por participar. E pode deixar aí as palavras, se quiser deixar um feliz aniversário para Malu, depois é até um incentivo para ela escutar esse episódio. Queria agradecer também. Falar pro pessoal todos aí, eu participei dos 2 episódios. Quem quiser ver o episódio anterior, que eu participei mais do que esse até,
não falei mais que esse. Eu vou pra ouvir todos os episódios. Também falar, hoje é aniversário da minha irmã, dar parabéns pra ela. Hoje a gente tá gravando, não sei que dia que vai sair isso, mas a gente tá gravando isso no dia 28, hoje é aniversário dela. E eu espero participar demais. Inclusive a gente já tá vendo que a gente deu participar demais. Então, deixar uma boa noite pra todos e boa noite e um até mais. Que eu vou ser convidado recorrente aqui. Muito bom. Eu gostei do José, porque ele é um cara que profetiza, cara. Ele profetizou a Melody vencendo na vida, ele profetizou que a segunda parte das músicas nostálgicas vai ser o maior. E ele profetizou, assim, a profecia que ele já acertou é que realmente vai ser mais convidado. Então se prepara aí, José. Foi muito bom receber você, foi muito bom ter você com a gente aqui. E realmente, escutem outro episódio, porque o José, ele é maravilhoso. Ele teve uma vida muito calma, graças a Deus, sempre foi com energia boa. Ele não passou por experiências ruins. O único dia que foi ruim pra ele não ter tido experiências ruins foi hoje, porque ele não tinha muito pra contar. Mas foi muito bom. Eu agradeço a todos que escutaram até aqui. Eu deixo um abraço pra vocês. Sigam a gente no Instagram, não apenas no Figurante. Sigam a FiguraCast em todas as plataformas: Deezer, Spotify, Amazon Music. No YouTube a gente também tá trazendo uma questão de games, né? O Kleber tá liderando o projeto de games. Então sigam a gente, comentem o que vocês acharam, compartilhem pros amiguinhos. E, para finalizar de um jeito mais normal, né? Para chegar no dia a dia assim, para sair dessa questão de medo. Até logo!